Na noite de 15 de agosto de 1977, um telescópio apontado para o espaço captou um sinal tão forte, tão estranho e tão perfeito, que o cientista que viu aquilo no papel fez uma coisa que nenhum pesquisador sério costuma fazer. Ele pegou uma caneta vermelha, circulou os números na tela e escreveu do lado uma única palavra, quase sem pensar. A palavra foi "Uau". Passaram-se quase 50 anos desde aquela noite. Os melhores telescópios do mundo já apontaram para aquele mesmo pedaço do céu centenas de vezes. E até hoje, ninguém, em lugar nenhum do planeta, conseguiu explicar com certeza o que realmente aconteceu naquela noite. Fica comigo até o final, porque essa história tem uma virada que muita gente não conhece, e ela muda completamente como você vai enxergar esse mistério. Antes de te contar o que aconteceu naquela noite, você precisa entender uma coisa. Desde os anos 60, existem cientistas espalhados pelo mundo cuja única missão é ouvir o espaço, esperando por um sinal que prove que não estamos sozinhos no universo. Esse esforço tem um nome, é chamado de busca por inteligência extraterrestre, e a lógica por trás dele é simples. Se existe vida inteligente em outro lugar do universo, capaz de construir tecnologia, é bem provável que essa vida também use ondas de rádio para se comunicar, do mesmo jeito que nós usamos aqui na Terra. Então, a estratégia é apontar antenas gigantes para o céu e simplesmente escutar, dia após dia, ano após ano, esperando captar algum sinal que não possa ser explicado por nada natural. É um trabalho de paciência quase incrível. A grande maioria dos dias, décadas inteiras na verdade, só existe silêncio, ruído de fundo, interferência e nada além disso. Só que em uma única noite, no meio de tanto silêncio, aconteceu algo diferente. Nos Estados Unidos, no estado de Ohio, existia um telescópio enorme, formado por centenas de painéis de metal organizados em forma de orelha gigante, apontada para o céu. Por causa desse formato, o telescópio ganhou um apelido carinhoso entre os cientistas que trabalhavam com ele. Naquela noite de agosto, o telescópio estava fazendo o trabalho de sempre, escaneando lentamente uma faixa do céu, registrando tudo em fitas de papel cheias de números e letras, que depois eram analisadas por um pesquisador chamado Jerry Ehman. Alguns dias depois daquela varredura, Jerry Ehman estava em casa, revisando pilhas e mais pilhas dessas fitas de papel, procurando por qualquer coisa fora do comum. E foi então que ele parou. Bem no meio de uma sequência normal de números baixinhos, quase todos abaixo de 10, apareceu uma sequência completamente diferente. Os números subiam, até chegar em um valor extremamente alto, tão alto que o sistema usado para medir a força do sinal nem tinha um número para representar aquilo direito. Então, o sistema simplesmente usou uma letra no lugar do número. Jerry Ehman ficou tão impressionado que pegou uma caneta vermelha, fez um círculo ao redor daquela sequência de caracteres e escreveu do lado, à mão, a palavra que deu nome para esse mistério até hoje. Agora, vamos entender por que aquele momento específico deixou um cientista experiente tão abismado. A sequência de caracteres que apareceu no papel foi 6, I, Q, U, J5. Cada uma dessas letras e números representava a intensidade do sinal, medida a cada 12 segundos, enquanto o telescópio ia passando por aquele pedaço do céu. E o padrão era exatamente o que um cientista esperaria ver, se estivesse observando um sinal de verdade, vindo de bem longe no espaço, e não apenas interferência ou erro de equipamento. O sinal começou fraco, foi crescendo de forma suave, chegou num pico extremamente forte, e depois foi diminuindo de novo, do mesmo jeito suave. Essa curva, de subida e descida gradual, é exatamente o formato que você esperaria se um sinal fixo no espaço estivesse passando pelo campo de visão do telescópio, enquanto a Terra gira lentamente. Não era um pulso aleatório. Não era um pico repentino de ruído elétrico. Era um comportamento organizado, coerente, do tipo que a ciência associa a uma fonte real e distante. E tinha mais um detalhe, talvez o mais importante de todos, a frequência exata daquele sinal. Existe uma frequência de rádio no universo que é considerada quase sagrada pelos cientistas que procuram vida inteligente lá fora. É a frequência natural emitida pelo hidrogênio, o elemento mais simples e mais comum de todo o universo. O raciocínio dos cientistas é o seguinte: se uma civilização em outro planeta quisesse mandar um sinal que pudesse ser reconhecido por qualquer outra civilização inteligente,
em qualquer lugar do cosmos, faria muito sentido escolher justamente essa frequência. Afinal, o hidrogênio existe em todo lugar do universo, e qualquer povo avançado o suficiente para estudar o próprio céu provavelmente já teria descoberto essa mesma frequência natural, exatamente como nós descobrimos aqui na Terra. Seria, de certa forma, uma linguagem universal, escrita na própria física do cosmos. E o sinal UAU apareceu bem perto dessa frequência exata. Não foi um número qualquer, escolhido ao acaso. Foi praticamente o canal mais lógico que qualquer civilização inteligente escolheria, se quisesse ser ouvida por alguém do outro lado da galáxia. Some a isso o fato de que o sinal veio de uma direção muito específica do céu, perto da constelação de Sagitário, e você entende por que aquilo tudo, junto, deixou os cientistas tão impressionados. Depois daquela noite, uma pergunta ficou martelando na cabeça de todo mundo que ouviu essa história. Será que dava para captar esse sinal de novo? E foi exatamente isso que os cientistas tentaram fazer, repetidas vezes, ao longo dos anos seguintes. O próprio telescópio de Ohio voltou a apontar para aquele mesmo pedaço do céu, várias vezes, tentando escutar de novo. Anos depois, outros telescópios, ainda mais modernos e mais sensíveis, também tentaram. Décadas se passaram. E o resultado, sempre, foi o mesmo: silêncio completo. Nenhum outro sinal parecido com aquele jamais apareceu de novo, vindo daquela mesma direção do céu. Isso deixa a comunidade científica numa posição desconfortável. Um sinal que aparece uma única vez e nunca mais se repete é extremamente difícil de confirmar como algo real e definitivo. Ao mesmo tempo, um sinal tão bem comportado, tão coerente, com todas as características que os cientistas esperariam de um sinal genuíno vindo do espaço profundo, também não pode ser simplesmente descartado como erro ou coincidência. E foi exatamente nesse vácuo, entre a certeza e a dúvida, que surgiram as teorias. Durante décadas, cientistas propuseram várias explicações possíveis: falha no equipamento, interferência de algum satélite militar secreto, ou até um simples reflexo de um sinal criado aqui mesmo na Terra, rebatendo em algum pedaço de lixo espacial. Nenhuma dessas explicações, porém, conseguiu se sustentar direito diante dos fatos. Só que em 2017, 40 anos depois daquela noite, um pesquisador chamado Antônio Paris propôs uma ideia nova, que ganhou bastante repercussão na imprensa do mundo inteiro. Ele sugeriu que o sinal poderia ter vindo de um cometa, ou até de dois cometas diferentes, passando exatamente por aquela região do céu naquela noite específica. Segundo ele, cometas podem ser cercados por uma nuvem enorme de hidrogênio, e isso poderia, em teoria, produzir um sinal de rádio parecido com o que foi captado. Foi uma explicação natural, simples e sem nenhum alienígena envolvido. Só que ela não durou muito tempo sem ser contestada. Outros cientistas, incluindo o próprio Jerry Ehman, que viu o sinal com os próprios olhos naquela noite, revisaram a teoria dos cometas e apontaram vários problemas sérios nela. Primeiro, os cálculos mostraram que, na noite em questão, aqueles cometas específicos nem estavam exatamente na posição que a teoria dizia. Segundo, e talvez mais importante, o tipo de sinal de rádio que um cometa produziria teria características bem diferentes do sinal que foi realmente registrado. E terceiro, o próprio telescópio de Ohio tinha duas antenas separadas, olhando para pontos ligeiramente diferentes do céu, quase ao mesmo tempo. E se o sinal realmente viesse de um cometa, que se move lentamente pelo espaço, ele deveria ter aparecido nas duas antenas, uma depois da outra. Só que isso não aconteceu. Diante dessas críticas, a teoria do cometa perdeu bastante força dentro da comunidade científica. E até hoje, nenhuma outra explicação natural conseguiu convencer todo mundo de vez. Então, é importante deixar uma coisa bem clara. Nenhum cientista sério está afirmando, com certeza absoluta, que aquele sinal foi enviado por uma civilização alienígena. Isso seria um exagero enorme, baseado em pouquíssima evidência. O que os cientistas afirmam com bastante segurança é outra coisa, talvez ainda mais intrigante. Eles não conseguem explicar o sinal usando nenhuma fonte natural conhecida, nem usando nenhuma fonte artificial feita pelo ser humano. Em quase 50 anos, ninguém apresentou uma explicação que resolvesse o mistério de forma definitiva, sem deixar buracos ou contradições. Isso, no mundo da ciência, é um tipo de situação rara.
Normalmente, mistérios como esse acabam sendo resolvidos cedo ou tarde, com mais observações e mais dados. Só que o sinal UAU continua ali, sozinho, sem explicação, exatamente do jeito que apareceu naquela noite de agosto. Talvez você esteja se perguntando, por que um sinal de rádio, captado há quase 50 anos, ainda importa tanto hoje em dia? A resposta tem a ver com uma pergunta muito maior, que a humanidade se faz há séculos. Estamos sozinhos no universo? O universo é gigantesco, cheio de bilhões de estrelas, só na nossa própria galáxia, e cada uma dessas estrelas pode ter vários planetas ao redor. Estatisticamente falando, parece bastante improvável que a Terra seja o único lugar, entre tantos bilhões de possibilidades, onde a vida conseguiu surgir e evoluir. E é exatamente por causa dessa lógica que o silêncio do universo incomoda tanto os cientistas. Existe até um nome para esse incômodo: o paradoxo de Fermi, batizado em homenagem a um físico que, décadas atrás, fez uma pergunta simples e desconcertante durante uma conversa de almoço com colegas. Se existem tantas chances de vida inteligente lá fora, então onde estão todos eles? O sinal UAU é, até hoje, o candidato mais forte, mais bem documentado e mais difícil de explicar entre todos os sinais estranhos já captados pela humanidade. Ele não prova, de forma alguma, que alienígenas tentaram entrar em contato conosco, mas ele também não permite que a gente descarte completamente essa possibilidade. E é justamente por isso que projetos de escuta do espaço continuam ativos até hoje, ainda mais avançados do que o telescópio de Ohio, escutando o céu 24 horas por dia, esperando, quem sabe, por um segundo sinal mais forte, mais claro, e que dessa vez não desapareça. Talvez a gente nunca descubra o que realmente aconteceu naquela noite de agosto de 1977. Talvez fosse mesmo só um fenômeno natural raro, que a ciência ainda não conseguiu reproduzir nem entender direito. Ou talvez, só talvez, tenha sido o primeiro e único momento em que a humanidade recebeu, sem perceber na hora, uma mensagem vinda de muito, muito longe, que nunca mais se repetiu. E enquanto essa resposta não vem, uma coisa é certa: em algum lugar do mundo, agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, existe um telescópio apontado para o céu, escutando, em silêncio, esperando pelo próximo sinal. Se esse tipo de mistério mexe com você tanto quanto mexe comigo, deixa o like, escreve aqui embaixo se você acha que foi contato alienígena de verdade, e se inscreve no canal Mundo Cósmico, porque essa não vai ser a última vez que a gente vai olhar para o espaço em busca de respostas que a ciência ainda não conseguiu dar.